Se você é homem hétero, não importa se você se considera um machista ou se você não se considera, o documentário Chega de Fio-Fio foi feito pra você, então você tem que assistir. Agora, se você é mulher, você provavelmente vai ver na tela aquilo que você já passa todos os dias, então você já sabe quais são as dores dessas mulheres, mas ainda assim o documentário pode funcionar de uma maneira empoderadora e também te ensinar uma coisinha ou outra. Para quem não sabe, o Chega de Fio-Fio nasceu como um movimento social criado para divulgar as questões das mulheres, as questões de assédio, as questões de abuso sexual na mídia e criar um buzz, criar um falatório sobre isso para conscientizar as pessoas de que esse é um problema grave e que cada vez se fala menos, ainda bem, porque antes se falava muito pouco comparado ao que acontece no país inteiro. E agora que ele virou filme, e é inclusive um filme que ideologicamente a gente precisa apoiar, porque é um filme completamente independente, criado só por mulheres, através de veículos de financiamento coletivo, então é um filme que merece o seu dinheiro. E o que ele faz é escolher 3 personagens femininas, né? Então é uma professora branca de classe média alta de história, uma jovem negra obesa e uma transexual. E tem 2 coisas muito interessantes em fazer essas conexões entre essas 3 personagens aparentemente tão diferentes entre si. A primeira delas é mostrar, como eu falei anteriormente, para nós homens, o quão assustador, o quão opressor, o quão terrível é ser mulher nas cidades brasileiras. Não importa onde elas morem, não importa que ruas elas atravessem, não importa a classe social, não importa a cor. E o filme não só mostra números, né, para provar para os mais céticos, para provar, e quando eu falo céticos eu tô falando dos mais machistas, dos que negam o problema, a gravidade da situação. Mas o filme também faz algo muito interessante, que é trazer esses depoimentos, começar a desenvolver essas personagens para mostrar que assédio, que abuso sexual não é só o estupro, né? É claro que quando a gente vê elas ali, né, tem a transexual que vai pra casa e passa por um imenso terreno baldio, e ela mesmo reconhece, né, ela é de Brasília, né, de Gama em Brasília, e ela reconhece o quão perigoso é transitar por ali, mas também o assovio, né, então tanto que o nome, o título do filme tem a ver com isso, ou o comentário sobre a mulher na rua sem ela ter autorizado, então inclusive tem alguns momentos em que as diretoras usam câmera escondida para andar pela rua e filmar, né, os olhares, então o homem virando o rosto e também os comentários que eles fazem, e tem um cara que ele começa a encará-la, e isso também é uma coisa interessante, né? O olhar, você ficar olhando pra mulher, mas o que você tá olhando, né? Alguém te deu essa permissão pra você ficar olhando, encarando e olhando de cima e embaixo. E quando ela questiona o cara, por que você tá olhando, e ele fala, porque você é muito bonita, não sei o quê, e ela fala, não, mas eu gostaria que você não falasse porque eu não te dei esse direito. Ele fala, então você quer o quê? Que eu te chame de feia? E ela fala, não, eu quero que você não faça comentário nenhum sobre a minha aparência física em público sem a minha autorização. E parece óbvio, mas eu acho que o filme consegue mostrar pra quem já não acha óbvio o quão opressor é. Então você se vê no lugar daquela mulher andando pelas ruas e os rostos se virando, né, olhando pra você e falando coisas com um tom bem, né, agressivo, porque algo que o filme desenvolve de uma maneira muito eloquente é o argumento de que o machismo, de que o assédio não tem a ver com sexo, porque os caras sabem que eles não vão conseguir pegar a mulher fazendo isso, mas tem a ver com o poder, tem a ver com uma relação de propriedade que os homens no sistema patriarcal cresceram achando que tem em relação às mulheres. E aí que entra a questão que eu falei que as mulheres também podem aprender com esse filme, que é quando ela traz uma mulher gorda e negra e uma transexual, eu acredito que as mulheres mais privilegiadas, brancas, das grandes cidades, de classes mais altas, elas também podem perceber e pensar em como essas mulheres de outras raças, de outras orientações, de outras realidades, enfrentam problemas com os quais elas não estão acostumadas, aos quais elas também estão alheias e alienadas e ignorantes. Por exemplo, a questão tratada, né, pela personagem negra da escravidão e do histórico brasileiro de tratar mulheres negras como objetos ultrasexualizados. E é engraçado que tem um vídeo meu aqui no canal, que é o meu vídeo de vazante, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem se vocês ainda não viram, que atrai um monte de comentário daquele jeito, né? Agressivo, incisivo, violento, estúpido, grosso e
burro, falando sobre como a miscigenação brasileira não nasceu de estupro coisa nenhuma, porque existem mulheres, muitas mulheres que gostavam, negras, né, na época da escravidão, gostavam de se envolver com os seus senhores e isso era bonito, era romântico, sendo que as mulheres negras e os homens também eram tratados como objetos. Eles não eram tratados como seres humanos, eles não tinham direitos. Então a mulher já foi, a mulher negra, sexualizada e tratada como um objeto que você pode usar do jeito que você quiser, sem permissão, sem nenhum tipo de relação sentimental ou mesmo de consentimento, sem um compromisso, né, sem um pacto duplo com aquela mulher, desde o início do país. E é claro que de lá pra cá, e a mulher fala isso, né, a negra foi sendo cada vez mais tratada como algo exótico, tanto que chega ao ponto, né, de a gente ter uma globeleza, por exemplo, que só aparece na época do carnaval, pelada, eu sei que as coisas estão mudando agora, mas pelada para consumo internacional, nessa associação do Brasil como um país tropical, país da mulher que você pode fazer o que quiser, a mulher que está à venda na rua. E também a questão transgênero, né? Porque eu que sou alguém que conheço muitas meninas que estão envolvidas, né, em movimentos feministas e nas questões feministas e até o ponto em que eu consigo, eu tento ler e me informar sobre essas questões, existe sim muita homofobia, muita transfobia dentro do movimento feminista. E tem, claro, independente disso, problemas que elas enfrentam que são muito piores, que vão muito além do preconceito, da opressão, da misoginia que as mulheres brancas de classe alta já enfrentam. Então tem até um momento ali que a personagem transexual faz uma manifestação numa estação de metrô, que ela tira a camisa e ela fica ali parada, né, esperando que a polícia aprenda, e ela até fala isso, né? Então, se a gente não é tratada como mulher, que eles não me prendam, porque se eles me prenderem, né, o homem pode andar sem camisa, a mulher não, né? O homem pode fazer várias coisas por ser o dono da propriedade pública, por ser o dono da rua, como o filme desenvolve muito bem também, ele pode fazer coisas que as mulheres não podem. Então, ela torce para ser presa, para que isso seja uma maneira do Estado legitimá-la como mulher. E tem outro momento também que é muito interessante, em que ela conta como algumas permissões que eram dadas a ela na rua, quando ela ainda era vista pela sociedade como um homem, começaram a ser revogadas a partir do momento em que a feminilidade dela começou a ser visível e pública. Então, como vocês devem ter percebido, Chega de Fio-Fio é um filme que traz várias discussões, que são discussões importantíssimas, tanto para nós, homens héteros, que estamos de fora, e eu não citei aqui, claro, né, homens gays, porque eu acho que a questão aqui é mais das mulheres héteros se reconhecerem, terem um momento ali de catarse, de falar, não, é isso mesmo, e vibrarem com isso, abrirem a cabeça também para variedades, né, de machismo, que são piores do que o que elas já enfrentam, e nós, homens héteros, que somos, né, os responsáveis por esse problema social tão intenso e tão horroroso, pensarmos nas nossas atitudes. Então, quais são os olhares que você dá? Ou então, às vezes, né, isso é uma coisa que acontece muito comigo, de eu estar andando na rua, às vezes, né, num contexto assim mais de perigo, então é à noite, tá mais escuro, e eu perceber que tem uma mulher que acelera um pouco mais, ou que por medo, né, ela não sabe, e o filme deixa muito claro isso, né? Claro que não são todos os homens que são abusadores, ou que são assediadores, ou que tratam as mulheres dessa maneira, mas a mulher não tem como saber disso. Então o que eu posso fazer? Talvez atravessar a rua para ela perceber que eu não estou interessado em fazer nada que vá invadir o espaço dela ou desrespeitá-la. Enfim, vão ver o filme e venham aqui dizer o que vocês acham. Se vocês quiserem compartilhar também ideias, histórias pessoais, vamos discutir esse tema e o filme aqui embaixo na caixa de comentários e nas redes sociais que eu deixei aqui no começo do vídeo e que também tem nos comentários e que também tem na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica no sininho ali em cima para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. Divulga esse vídeo e esse canal para os seus amigos. Quanto mais você fizer isso, você ajuda o canal a crescer, você ajuda que esse tipo de conteúdo que eu faço aqui continue sendo feito e que eu consiga cada vez mais conseguir produzir debates inteligentes sobre cinema, que é o que eu acredito que eu faço aqui. E é isso.